A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. É muito bom estar de volta à sua casa para partilhar com você e sua família a palavra de Deus. No programa de hoje, nós vamos abordar um assunto grave, solene, um assunto que tem despertado o interesse da mídia, especialmente nos dias de hoje. Falaremos sobre aborto, uma prática condenada por Deus. Chame a sua família, ligue para os seus amigos, porque certamente Deus tem uma palavra para toda a nação brasileira. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos mais uma vez a presença do nosso amado irmão, reverendo Jeremias Pereira, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao Verdade e Vida mais uma vez, reverendo. Obrigado, Santo Homem. Irmão Daniel, prazer vê-lo de novo. Que Deus continue abençoando e fazendo prosperar verdade e vida. Reverendo, nós estamos saindo de uma eleição presidencial onde um dos assuntos mais tratados chegou a definir a eleição passando do primeiro para o segundo turno e tendo resultados, influência no resultado do segundo turno, a questão do aborto. Qual a posição bíblica em relação ao aborto? Irmão Daniel, há uns anos atrás, nós, 8ª Igreja Presbiteriana, resolvemos mexer com Belo Horizonte, no inconsciente da cidade. Pegamos e alugamos 2 outdoor e colocamos essa frase: aborto, disque tal. Era um telefone da igreja. Nós tivemos milhares de telefonemas. As televisões todas foram lá achando que era uma clínica de aborto. E nós recebemos todo tipo de contato que você puder imaginar. Gente que queria abortar, gente que estava revoltada porque aquilo era uma clínica de aborto. Nós resolvemos fazer isso porque nós queríamos falar com a cidade que a palavra de Deus é a favor da vida e que ninguém tem o direito de matar, especialmente o feto, o embrião, porque nós cremos que a vida começa quando o espermatozoide se une com o óvulo. E por isso, então, baseado no Salmo 139, verso de número 16, diz assim: os meus ossos não te foram encoberto quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Declaramos que somos a favor da vida, porque isso é o que cremos, da eterna palavra de Deus. Eu sei que há muita tensão, há situações difíceis. Naquela ocasião, nós recebemos uma moça que tinha sido violentada. E agora? Perguntou ela. Então, nós conseguimos, com a graça de Deus, ela não quer ficar com o bebê, não quer ficar com o bebê não tem culpa. Ela realmente sofreu uma violência e nós somos contra toda violência contra a mulher, não só a violência sexual. Mas nós acompanhamos aquela pessoa e depois entregamos aquela criança com a família, doutor. E que se tornou alguém que ninguém sabe como é que Deus vai dirigir a história. Aquela criança que poderia ser morta, pode ser amanhã ou depois quem vai socorrer aquela mulher ou seus descendentes. Reverendo, essa é uma posição bíblica, o senhor expôs aí a palavra de Deus, mas existem muitas controvérsias. A legislação brasileira permite o aborto em caso de abuso sexual e em caso... A mãe correndo risco de vida. A mãe correndo risco de vida. Isso. Ainda assim, a posição bíblica permanece? A posição bíblica não é só esse assunto que tem controvérsias. Se nós formos olhar, tudo na Bíblia tem controvérsias, entendeu? Tudo. Então, se a gente for tentar agradar todo mundo, não vai achar nunca a verdade. Há um princípio regulador da palavra de Deus. Essa legislação brasileira, a mãe corre risco e o feto vai ser extirpado para a mãe sobreviver. É uma decisão que vai caber à mãe e ao pai. O que a gente tem que orientar é o que a palavra de Deus diz.
O que nós cremos é que a criança vai morrer um dos dois. É garantido que vai morrer um dos dois? Ou não? Nós estamos aí com gente com 5 meses de gravidez e aí o médico diz que tem que matar a criança. E às vezes não tem essa questão. A questão é polêmica, a questão não é simples, mas a palavra de Deus é que permanece para sempre. Cada caso nós vamos olhar como caso, mas caso de estupro, de violência contra a mulher ou risco de vida, a gente tem que ter mesmo garantia que isso vai acontecer. Mas não é um caso simples. Tem que ter aconselhamento pessoal e orientação. Mas o que a palavra de Deus diz é o seguinte: ninguém tem direito de matar seu semelhante. Certamente, muitas pessoas que nos assistem agora, muitas mulheres, estão talvez na iminência de fazer um aborto. Encerrando nossa entrevista, qual a mensagem que o senhor daria para essa pessoa que nos assiste agora, que está na iminência de fazer um aborto ou incentivando alguém a fazer um aborto? Há 2 casos, não é? Tem você também que abortou e que sua alma não sossegou desde então. O desespero, ninguém nem sabe que você abortou. Então você precisa de apoio, precisa de aconselhamento. Eu vejo que muitas vezes uma das áreas que nós vamos resgatar na nossa igreja, nas nossas igrejas, não só presbiteriana, é esse apoio a alguém que numa situação dessa precisa de socorro, não posso ficar com o bebê, às vezes quer abortar porque houve um adultério, uma gravidez fora do casamento, houve uma situação que a pessoa quer encobrir um erro com outro erro. Nesse caso eu sugiro você, procure uma igreja séria, procure um pastor honesto, peça alguém ajuda, mas minha opinião, baseada na palavra de Deus, não mate seu filho. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Estou louvando a Deus pelo privilégio de mais uma vez conversar com você no programa Verdade e Vida e hoje tratando de um assunto tão sério, tão grave, tão urgente, tão solene. Falaremos sobre aborto, uma prática condenada por Deus. Nós vamos tratar deste assunto à luz do Salmo 139, a partir do versículo 13. O aborto hoje no Brasil definiu a agenda da campanha presidencial na nossa nação. Este é um assunto que toda a sociedade brasileira se importa com ele, todas as famílias brasileiras estão atentas a ele, e nós precisamos entender com clareza o que a Bíblia diz acerca deste tema. A sociedade brasileira, tantas vezes, olha este tema pelas lentes da filosofia materialista e tantas vezes não dá a devida importância que esse tema merece e não poucas vezes políticos, autoridades constituídas ou até mesmo as igrejas se posicionam a favor do aborto em quaisquer circunstâncias, pensando que este é um assunto que apenas a mãe e o médico devem deliberar, sem qualquer consideração ética mais profunda do valor da vida, do significado da vida, quando se começa a vida. Nós cremos que no ato da concepção, aí começou a vida. Potencialmente está aí a vida. E a interrupção desse processo constitui-se, portanto, um ato grave. À luz da palavra de Deus, um crime, pois a interrupção da vida, não importa em que fase dela esteja, é uma quebra do 6º mandamento da lei de Deus. A palavra de Deus é absolutamente categórica: não matarás. E o aborto é uma violação desta lei, é uma quebra deste mandamento. E todas as vezes que nós quebramos este mandamento, nós estamos incorrendo no desagrado de Deus e nos colocando debaixo da ira de Deus.
Nós sabemos que existem, dentro da ética cristã, elementos que precisam ser considerados caso a caso. Por exemplo, a questão do estupro. A questão quando a vida da mãe está correndo um risco real e tem que se fazer uma opção entre a vida deste feto e desta mãe. E nós não queremos aqui entrar nos detalhes e nos meandros dessas exceções que precisam ser estudadas cautelosa, cuidadosamente, caso a caso. Mas queremos alertar a nação brasileira pelo descaso pela vida, que muitas vezes o aborto é provocado sem qualquer análise, sem qualquer exame, com profundidade, desrespeitando a vida, atentando contra a vida, descartando a vida e incorrendo na quebra expressa deste mandamento da lei de Deus, o 6º mandamento da lei de Deus que diz, não matarás. É importante entender que Deus é o autor da vida. O Salmo 139, a partir do versículo 13, diz que Deus nos entriteceu no ventre da nossa mãe. Deus viu a nossa substância ainda informe. E Ele, de forma assombrosamente maravilhosa, nos formou. Viu os nossos ossos, quando eles não tinham forma ainda. E vejam você que este ser que está sendo formado, que ainda não tem forma, mas que está ali potencialmente pleno, é tratado como uma pessoa, como uma entidade, como um ser que tem personalidade, que tem vida. E a interrupção desta vida, não importa em que fase esteja, provoca certamente o desagrado de Deus, a ira de Deus, a condenação de Deus, porque Deus é o autor da vida. É Deus quem nos cria, é Deus quem nos forma. E desta maneira é atentar contra a obra de Deus, contra este dom de Deus, o dom da vida. O que é mais grave, o que é mais sério, é que o aborto não apenas é um crime contra a vida, mas é um crime com requintes de crueldade. Todos nós ficamos chocados e perplexos, por exemplo, com as atrocidades que aconteceram na Primeira Guerra Mundial, quando 30 milhões de pessoas foram trucidadas. Todos nós nos chocamos com a violência da Segunda Guerra Mundial, quando 60 milhões de pessoas foram mortas. Todos nós nos chocamos com a barbárie que aconteceu na China, com Mao Tse-tung, quando 60 milhões de pessoas foram mortas. Todos nós nos chocamos, por exemplo, com o Holocausto, quando Adolf Hitler lidera a morte de 6 milhões de judeus, dentre estes 1,5 milhão de crianças. Mas nós, muitas vezes, não nos chocamos quando na nossa nação milhões de crianças não chegam a nascer. Milhões de seres são trucidados e mortos no cadafalso do ventre materno. Quando crianças são encurraladas nos corredores do ventre materno e não podem se defender, e são assassinadas brutalmente, violentamente, truculentamente, com requinte de crueldade. Estes crimes que nós acabamos de mencionar na história tiveram por trás uma filosofia. As pessoas que patrocinaram essas barbáries consideravam essas pessoas assassinadas como inimigas, como objetos descartáveis. Mas aqui, no caso do aborto, é a própria mãe ou as pessoas circunstantes que estão patrocinando esta barbárie. Não se trata de um inimigo, se trata do fruto do ventre. E desta maneira, este crime hediondo tem requintes de crueldade, porque
Não é um inimigo carrasco e perverso que vai tomar essa iniciativa de ceifar uma vida, mas a própria mãe, em parceria ou com o seu médico ou com qualquer clínica de fundo de quintal, que vai cooperar para que esta vida seja interrompida. E isso certamente provoca a ira de Deus e tem a reprovação divina nesse ato. Quando nós olhamos, por exemplo, algumas crianças que, porque são seres, não nasceram ainda, é um embrião, é um feto, mas tem vida, tem sentimentos, sente dores, coração acelera. Imagine você, esta criança agora, sendo retalhada lá dentro do ventre. Seus membros são cortados, suas partes são cortadas. E qualquer de nós se choca quando vê um crime desse acontecendo aí na sociedade. Nós consideramos esta prática de uma pessoa matar a outra, esquartejá-la, como um crime hediondo. Mas nós muitas vezes não nos chocamos quando uma criança que está sendo gerada, quando um ser que está sendo gerado, é arrancado do ventre materno, mas antes de ser arrancado é esquartejado, é cortado. E isto deveria mexer não só com as nossas emoções, mas com os nossos brios, com a nossa sensibilidade moral, com a nossa responsabilidade espiritual. E ainda mais, esta vítima sem qualquer possibilidade de defesa, quando ela não pode erguer sua voz, quando ela não pode se defender porque está sendo encurralada dentro da prisão do ventre materno, do útero materno, que era um lugar de aconchego, de segurança, de vida, transformando-se num patíbulo de tortura, num lugar de requinte de crueldade. Nós precisamos erguer a nossa voz e alertar a nação brasileira que este pecado, que este crime hediondo, repetido milhões de vezes por ano na nossa nação, atrai sobre nós a ira de Deus, o juízo de Deus, o desagrado de Deus. Deus é o autor da vida e só Deus tem autoridade e poder para tirar a vida. Como é que nós vamos agir? Quantas vezes se lança a mão do aborto para controle de natalidade? É claro que a Bíblia nos ensina que um ser deve ser gerado com consciência, com maturidade, com compromisso. É por isso que Deus estabeleceu os caminhos corretos, legítimos. Um ser deve ser gerado fruto do casamento, fruto do amor, fruto do planejamento. Nós estamos percebendo o seguinte, que a nossa sociedade é uma sociedade hedonista, onde as pessoas irresponsavelmente se entregam a paixões infames, se entregam a aventuras loucas, talvez numa noite de paixão, talvez de embriaguez, talvez de consumo de drogas. E aí chega uma gravidez indesejada. E agora se tenta corrigir um erro com outro erro, eliminando esta vida que foi gerada. Nós deveríamos refletir como nação brasileira que um filho, uma filha, deve ser resultado de um amor maduro, consciente, deliberado, de compromisso e de responsabilidade. Nós não temos o direito de gerar filhos sem responsabilidade. Nós não temos o direito de eliminá-los para o nosso conforto, para a nossa comodidade. Estamos vivendo numa sociedade utilitarista. E o que é uma sociedade utilitarista? Se este filho que foi gerado numa noite de paixão, se este filho que foi gerado numa noite de aventura,
não me interessa, não me agrada, vai interromper minha comodidade ou meus planos e meus projetos de vida, então vou eliminá-lo, vou descartá-lo. Ele é apenas um objeto que se pega e joga fora. Mas é muito importante entender que nós somos responsáveis diante de Deus, que nós vamos ter que responder pelos nossos atos diante de Deus, e que um dia nós teremos que tomar e prestar conta da nossa vida a Deus, que nós teremos que enfrentar o justo e reto juízo de Deus. Não basta fazermos isso no anonimato, ou numa clínica de aborto de fundo de quintal, ou mesmo com todo o amparo da lei. O que importa é que nós vamos também ser julgados pela lei de Deus e vamos ter que comparecer perante Deus para prestar conta da nossa vida. É necessário que a nação brasileira entenda que Deus é o autor da vida, que Deus estabeleceu critérios e normas e leis que devem regulamentar a vida. E que nós não podemos entrar por este caminho achando que o aborto é uma decisão apenas da mãe e do médico, e se decidiram, esta criança que está sendo gerada pode ser descartada como uma coisa indesejável e jogada numa lata de lixo. Não é assim, não é assim. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus se importa com a vida porque Ele é o autor da vida. Ele é o mantenedor da vida e só Ele tem autoridade e poder para tomar a vida. Talvez você que está me assistindo já passou por uma experiência dessa. Talvez a sua consciência está pesada, talvez um sentimento de culpa avassalador tortura você e você não tem paz. Eu quero trazer também uma palavra de esperança para você. Se você confessar o seu pecado, se você se arrepender do seu pecado, Deus é o Deus que perdoa, Deus é o Deus que restaura, Deus é o Deus que dá a você uma chance de recomeçar sua vida. A Bíblia diz assim: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda a injustiça, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É hora de nós acertarmos a nossa vida com Deus, de nós nos arrependermos dos nossos pecados. É hora das autoridades constituídas da nossa nação entender que não podem legislar contra a lei de Deus. Nós estamos agora diante de um momento histórico da nossa nação, quando nós elegemos os nossos representantes. Estes representantes não são livres para legislar na contramão da lei de Deus, porque se o fizerem, estarão colocando a nação brasileira debaixo do juízo de Deus e da ira de Deus. Nós temos que entender que a autoridade dos homens está debaixo da autoridade de Deus. E quanto a este quesito, quanto a esta matéria do aborto, nós precisamos ter responsabilidade moral e espiritual para tratarmos deste assunto à luz da palavra de Deus, que diz que Deus é o autor da vida, Ele é o mantenedor da vida e só Ele pode tirar a vida. E aqueles que cometem o crime do assassinato, seja ele de um ser que não nasceu ou de um ser já nascido, incorre na violação da lei de Deus e se expõe a ficar debaixo do juízo de Deus. Eu quero orar com você. E eu quero te pedir em nome de Jesus que você se posicione acerca deste assunto, na sua vida, na sua família, e cobrando das autoridades constituídas da nossa nação, para que elas se aliem e se alinhem nessa perspectiva que a palavra de Deus ensina e recomenda e orienta. Que o aborto é uma prática condenada por Deus. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia da nação brasileira, que Deus oriente as autoridades constituídas da nossa nação sobre matéria tão importante. Vamos orar. Deus querido, nós te pedimos que tu abras os olhos da nação brasileira para entender que
nós não podemos ser complacentes, omissos, nem covardes em relação a este tema da mais alta importância na agenda da nossa nação. Dá, meu Deus, discernimento, dá sabedoria, dá prudência, dá temor do Teu nome, para que aqueles que nos assistem nesta hora possam ter uma compreensão do valor da vida, da sacralidade da vida, entendendo que nós não podemos tomar os destinos da vida nossa ou alheia à revelia da Tua palavra. Mas permita, meu Deus, que nós possamos entender que Tu és o autor da vida, o mantenedor da vida e o consumador da vida, e aquele que tem preceitos claros que devam reger a nossa conduta em relação a este assunto. Permita, Deus, que aqueles que nos assistem agora possam se posicionar com justiça e com verdade, com clareza, para que possam agir de conformidade com a Tua palavra, com o Teu propósito e com o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada no livro dos Salmos, no capítulo 139, dos versos 13 a 18, o reverendo Hernandes chama a atenção à nação brasileira a uma reflexão e cobra das autoridades constituídas a tomarem uma posição coerente com os princípios da palavra de Deus. Mostrou na sua mensagem que o aborto é a quebra do 6º mandamento da lei de Deus, que diz, não matarás. Mostrou também que o aborto é um crime contra a vida e um crime com requintes de crueldade, pois a vítima não pode erguer a sua voz nem se defender. Mostrou ainda que o ventre materno, que deveria ser o reduto mais seguro da vida, torna-se num patíbulo de tortura e morte. Finalmente, deu uma palavra para aqueles que incorreram nesse grave pecado do aborto, para que se arrependam desse pecado e que Deus oferece a eles perdão e restauração plena para suas vidas. Aborto, uma prática condenada por Deus. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD para sua edificação ou para presentear um amigo, um familiar seu. Ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou mesmo acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre na nossa loja virtual. Também pelo nosso site você pode assistir o programa de hoje e qualquer um dos mais de 240 programas que aqui já foram ao ar e inteiramente grátis. Ou ainda, você pode tornar o Verdade e Vida autossustentável. Clique ali em Faça Sua Doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou faça uma doação direto numa agência do Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Eu quero lhe convidar, você e toda a sua família, para amanhã, pela manhã, às 9 horas, participar do culto matutino e logo após a escola dominical, com classe para todas as idades, você e toda a sua família. E à noite, às 18 horas, do culto vespertino. Entre no nosso site, www.verdadevida.com.br e clique ali em Procure uma Igreja. Encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. O amor, o maior de todos os sacrifícios. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Você já imaginou uma enciclopédia bíblica em 5 volumes? Esse é mais um lançamento da editora Cultura Cristã. São mais de 5.000 páginas com informações sobre temas, personagens bíblicos, interpretação e centenas de ilustrações. Além de tabelas, mapas e esboços para uma rápida visualização e leitura. Um material indispensável para você, professor, pastor, palestrante e pesquisador. Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã. Um material que não pode faltar na sua estante.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.